Que loucura! Eu preciso começar esse vídeo falando isso. De alucinações, a lobos, cabras, muita dor no corpo, mais de 10 horas por dia meditando, no meio das montanhas, na Índia, quase no Nepal, muitas comidas que eu nunca vi na minha vida. Vamos entender como foi meu retiro no Vipassana. Se você não está entendendo nada, está perdido nesse vídeo. Quem sou eu? Eu sou a Letícia, eu tenho 21 anos, vim morar na Índia por 3 meses sozinha, estou numa série de aventuras aí pra desafiar meu corpo, mente e espírito. Se você quer entender mais o porquê que eu vim pra cá, tem meu primeiro vídeo, vai lá ver, tá bem legal, acredito que você vai gostar. Se você não sabe o que é Vipassana, quer dizer que você não me segue no Instagram, porque eu falei lá, então segue lá, @lepavim, você vai gostar dos meus conteúdos. Mas bom, eu vou explicar pra você o que é Vipassana, é claro. Então, Vipassana é um método de meditação que Buda começou há mais de 2.500 anos atrás, né? Que é para você purificar a sua mente. Então, é uma meditação que não tem visualização, não tem mantra, não é para relaxar o seu corpo e você sair de lá com uma pena super, nossa, me sinto elevado. Não, é uma meditação muito árdua, um trabalho muito, muito pesado. Eram mais de 10 horas e meia por dia, né? E ainda tem muito trabalho a ser feito, não é nada milagroso. Mas para você colher todos os benefícios, né, dessa meditação, que você encontra o seu ser mais profundo e consegue se purificar aí ao longo do tempo, né, se você trabalhar muito, quem sabe alcançar a iluminação. Esse retiro, ele é muito, muito intenso, porque você fica 10 dias sem falar. Você não pode, né, falar nem com a sua voz, claro, mas também sem escrever, você não pode ler, você não pode correr, você não pode usar nenhum tipo de tecnologia. Então, assim que eu cheguei, já deixei meu computador, minha câmera, meu celular, tudo. É só você e a sua mente. Aí, no caso aqui, o retiro, ele é dividido, né, entre a área das mulheres e a área dos homens, então eu só vi os homens na área da meditação, vou explicar melhor pra vocês. E aí eu fiquei no quarto aqui sozinha, eu estou no meu quarto aqui, hoje já é o último dia, eu acabei de receber as minhas tecnologias, na verdade recebi de manhã, e aí eu falei assim, poxa, tô me sentindo bem aqui pra expressar, pra falar de uma forma bem fresca, né, tudo que eu senti e vivi aqui. Uma coisa muito importante antes de eu começar a falar dos meus dias é que essa minha experiência, ela é totalmente individual. O Vipassana, ele é muito diferente pra cada pessoa. Então assim, poxa, se eu for, vai acontecer as mesmas coisas que aconteceu com você? Não, é sobre a minha mente, né, uma purificação da sua mente. Então o que eu penso é totalmente diferente do seu, o que eu passei na minha vida é totalmente diferente. Então assim, e como eu lido com as coisas. Então, se você for algum dia, vai ser totalmente diferente, com toda certeza. Vale falar que Vipassana, né, você pode fazer no mundo inteiro, tem em todos os continentes, é algo gratuito. No fim, se você quiser, você dá uma doação da quantidade que você quiser. Vou deixar aqui o link embaixo, até caso você queira pesquisar, e tudo tem no Brasil, então se você quiser fazer aí, para os meus seguidores brasileiros. Mas enfim, gente, eu preparei aqui um roteirinho e eu vou olhar às vezes, porque tem muita coisa pra falar e eu não quero perder, né? Então, vamos começar. Eu cheguei aqui dia 9 de abril e agora já é dia 20, não, agora já é dia 19, eu vou amanhã dia 20 cedinho embora, mas eu recebi hoje as minhas coisas. E eu cheguei aqui, né, eu vou chamar o dia 9 de dia 0, né, que foi o dia que eu cheguei. Poderia fazer o vídeo inteiro só falando dos problemas que aconteceu pra chegar até aqui, mas obviamente não vou. Mas tive muitos, muitos problemas. E eu fui uma das últimas a chegar, porque eu cheguei super afobada, tava atrasada, já ia até começar pra falar, né, das regras daqui, etc. E aí que duas moças muito fofinhas me ajudaram, como eu falei, né, aqui é com base em doações, então quem trabalha aqui são voluntários, nós aqui, né, a gente só paga ali no fim, então tudo é sustentado com base nas doações. Então eram moças voluntárias muito fofinhas, e essa fofinha, eu vou falar dela ao longo, né, mas eles estavam aqui pra ajudar, então assim, era esse voto de silêncio, mas você podia falar tanto com o professor que tinha aqui da técnica, quanto com essa moça, né, no caso, que ela tava aqui para caso você tivesse algum problema, tivesse acontecendo alguma coisa errada, você podia recorrer a ela. Claro, você não vai ficar aqui morrendo, sofrendo se você tá com um grande problema e você precisa de ajuda. Então, isso também é super importante de falar. Mas vamos lá, né? Então, assim, essas moças fofinhas, elas me ajudaram, me trouxeram até o meu quarto. Depois eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo como é o meu quarto aqui sozinha, como que é o retiro e tal, pra vocês entenderem. E aí a gente chegou, né, e já juntou todo mundo pra entender as regras aqui do retiro. Aqui também, né, tem a grande questão, não é grande, né, mas enfim, você não pode matar, e assim, não pode matar nenhum inseto, nenhum bicho todo meio das montanhas. E assim, não sou muito fã de insetos. Vou falar aqui das minhas trajetórias, porque eu evolui bastante, mas você não pode matar, você não pode beber, nada de relações sexuais, aí aqui no caso a gente não comia nada com carne, né, então era tudo vegano, acho que era vegano mesmo, não tinha nada que tinha, sei lá, algo vegetariano, vocês entenderam.
Mas enfim, vamos continuar. Teve o primeiro dia, e aí, o dia 0, né? E aí eu fui lá, ouvi as regras, etc. Eu tava muito sonolenta. E aí a gente já foi pra um momento de meditação no Dhamma Hall. Decore isso, não, Dhamma Hall. A gente sempre ia lá pra fazer as meditações. Era quando juntava com os homens também, porque era separado. E aí juntava ali com os homens junto. E era o único momento que você via eles, porque o Dhamma Hall tava sempre meio escuro e tal. Então você chegava e sentava. E quando você chega, você recebe um número. Então eu era C6. Então eu sempre sentava no travesseirinho da C6, e quando eu ia comer eu sempre sentava no banquinho da C6 com as minhas coisas, olhando. Vou mostrar aqui também pra vocês ao longo. Então quando começou ali já no dia 0, essas meditações, eu não tava entendendo nada, e eu já pratico meditação já desde 2017, mas não continuamente, e não essa prática, claro, mas não, eu tava acabada, assim, eu tava exausta, eu não conseguia meditar, assim, meu corpo tava doendo horrores, e eu não tava conseguindo prestar atenção, foi um caos, e eu tava acabada. Aí eu só sei que acabou, nem sei que horas que acabou, acho que foi às 9 da noite. E aí eu vim pro meu quarto dormir. Aí beleza, fui dormir, e aí todos os dias, aí eu vou mostrar aqui a agenda. Essa é a agenda, olha aqui, eu vou explicar pra vocês como que funciona, eu vou até pegar aqui no meu celular pra explicar pra vocês essa agenda. Então assim, basicamente todos os dias, a partir do dia 1, por isso eu quis falar do dia 0, a partir do dia 1, todos os dias a gente acordava às 4 da manhã, o sino começava a tocar, aí você se arrumava, não sei o que, e ia pro Dhamma Hall pra fazer a meditação das 4h30 às 6h30 da manhã. Sim, 2 horas de meditação, direto. Aí você ia, tomava seu café da manhã em silêncio, tudo, no seu lugarzinho, e aí a gente tinha 2 refeições por dia. O café da manhã, que tinham várias opções, todos os dias eram várias opções, e bem gostosas, sinceramente, não estava apimentado, eles fizeram uma comida bem boa, e tinha bastante variedade. Meu amigo, quando ele veio, olha como as experiências são diferentes. O meu amigo, quando veio, ele me contou que era só uma mão de comida. O meu não, eu podia repetir, tinha bastante coisa, a galera comia bastante, só que eu comia às 6h30 da manhã, e aí o almoço, que eu já vou falar, e aí depois era só um chazinho. Então, eram poucas refeições, né? Então, por isso, às vezes, você sentia fome. Mas eu vou contar. 6h30, aí até umas 6h45 eu tomava meu café, e aí depois das 6h30 da manhã às 7h30 tinha a água quente pra tomar banho. Eu vou contar das tours aí do banho. Mas, enfim, aí era o único momento que você podia tomar o seu banho quentinho e tal, então eu corria lá pra tomar meu banho. E aí depois, né, aí você descansava e tal, e aí às 8 da manhã você voltava. Das 8 às 9 você meditava, das 9 às 11 você tinha outra sessão de meditação, mais 2 horas, e aí que a gente ia pro almoço. Aí tá, almoçava, não sei o que, aí você descansava um pouquinho, aí vinha pancadaria. Aí era da 1 às 2h30, meditação, das 2h30 às 3h30, das 3h30 às 5, momento do chá da tarde. Descansava um pouquinho, 6 às 7 de meditação, aí você ouvia o discurso do professor Goenka, que ele, enfim, é um guru, acredito que ele faleceu, eu não tive, minha internet não tá pegando, não tô conseguindo pesquisar as coisas, mas acho que ele faleceu faz pouco tempo, e o pessoal sempre reproduz os vídeos dele. Ele é um cara maravilhoso, fantástico. Toda hora que eu ouvi os discursos dele, dá vontade de abraçar ele. Falava assim, que homem sábio, que homem incrível. Mas enfim, aí toda noite a gente ouvia o discurso dele, durava mais ou menos 1h30, 1h20. E aí depois voltava pra mais meia hora de meditação. E depois, se você quisesse, você podia perguntar alguma coisa pro professor. E aí você vinha dormir. Então era isso todos os dias, até ontem, né, até que foi, tipo, então foram 9 dias de bem pancadaria. Hoje foi um pouquinho mais diferente, mas teve várias meditações também. Então agora eu vou começar a contar minha experiência ao longo dos dias, porque eu vi bastante coisa. Aí tô olhando aqui um pouquinho pra explicar pra vocês. Uma coisa muito importante, no meu dia 0, né, você podia falar ali antes de entregar suas coisas e tal. E aí, pela primeira vez nessa minha jornada na Índia, eu encontrei uma pessoa que fala português. É uma mulher russa, é a Violeta, ela tem 35 anos, uma mulher maravilhosa. E ela simplesmente mora em Portugal. E aí eu vi ela falando português, com uma outra moça. E fiquei tipo assim, gente, né, como assim? Aí eu fui lá, cutuquei ela, e aí, né, é diferente o português dela, mas foi muito legal. Bom, gente, então vamos lá. No meu primeiro dia, né, então do dia 0 pro dia 1, simplesmente, como eu falei, era pra gente acordar, né, com sino. Então toda hora, todas essas atividades que eu falei aqui pra vocês, sempre tocam sino antes, uns 15 minutos antes pra você se movimentar pra ir e tal. E aí, simplesmente, no meu dia 1, eu acordei com a fofinha, que eu contei pra vocês, batendo na minha porta com o sininho, tipo, pá, 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 pá. E aí eu acordei assim, e aí ela falou, tipo, já são 5 da manhã, tipo, já tá todo mundo lá.
E aí eu fiquei, tipo, desesperada. Quem me conhece sabe que eu odeio atraso, tipo assim, eu não atraso de jeito nenhum. E aí eu fiz um gesto de, tipo, eu não escutei, né, não podia falar. E aí, tipo, também não podia fazer isso, mas assim, que ela falou comigo meio que me perguntando por que eu não acordei. E eu fiquei desesperada, me troquei rapidão e tal. Corri lá e tava todo mundo em silêncio absoluto. E eu lá, ofegante, morrendo. Aí eu já fiquei, tipo, meu Deus. Aí eu já comecei o dia bem, né? Aí foi super difícil, meditação e tal. Fui pro café da manhã. E aí, comida super gostosa. Todas as comidas foram muito gostosas, de verdade. Eu me surpreendi muito. Gostei muito do que eles serviram. Teve uma outra, assim, tipo, nem lembro direito que eu falei assim, isso daí não gostei muito. Mas, sério, eu me surpreendi muito com a alimentação e do quanto eu comi bem e tal. Então, comida, fechei, é isso. Mas, bom, eu só sei que a gente foi pra meditação das 8 às 9, fizemos a meditação e aí o professor falou assim, agora vocês podem meditar das 9 às 11 no quarto de vocês. Foi o único dia que ele falou isso. E aí eu vim pro meu quarto, tava muito cansada. E aí deitei, né? Pra quê? Acabei dormindo. E aí eu só sei que acordo de novo às 11h15 com uma outra moça, ajudante da fofinha, batendo na minha porta e falando, já são 11h15, já tá rolando o almoço, já fazia 15 minutos. E aí eu também fui correndo, e aí a fofinha me perguntou, por que você chegou atrasada? E aí eu fiz de novo, tipo, eu não ouvi, eu não estava ouvindo esse bendito do sino. E eu comecei a ficar desesperada, tipo assim, por que que eu não tô ouvindo esse sino? Será que porque eu tô no último quarto aqui? E eu pensei, deve estar muito leve esse sino, não tô ouvindo e tal. Aí eu já fiquei tipo, meu Deus. Aí desde aquele dia, esse primeiro dia eu não descanso mais à tarde e tal. Aí beleza, aí descansamos, não sei o que, tipo, enfim, fiquei só andando, tal, sentada, não dormi, senão se eu dormisse vai que eu não acordava para as próximas sessões. E aí fui pra meditação. Aí resumindo, né, dia 1, 2 e 3, mais ou menos, eu tive muitas alucinações. E eu comecei a ficar muito preocupada, principalmente no dia 1 e 2. Porque eu tava lá meditando, e aí os 3 primeiros dias era foco só nessa região aqui. Era foco só, eu pensava na sua respiração da mais pura maneira. E aí que eu comecei a alucinar, que tipo, que tava tocando sino, que tava tocando um som, que o professor tava falando coisas pra gente fazer. E aí quando, tipo, começava a achar aquilo meio estranho, abri o olho, tipo, não tava acontecendo nada. Aí eu alucinei que tinha umas meninas na minha frente que elas estavam, tipo, deitadas, assim. Aí eu pensei, nossa, eu também quero deitar. Quando eu abri o olho, elas não estavam deitadas, isso não tava acontecendo. E aí eu comecei também, tipo, a alucinar brigas na minha cabeça. Tipo, imaginei umas brigas com meu namorado, com as minhas amigas. E, tipo, aí quando eu começava a ficar meio irritada, aí eu via que, tipo, isso não tá acontecendo. Alucinava eu mexendo no celular, que, tipo, eu tava falando com meu namorado, tava falando com as minhas amigas, com as pessoas. E as pessoas me respondendo, tipo, nossa, você já tá, né, nas minhas alucinações, você já tá mexendo no celular, você já pode mexer nas coisas. E eu ficava tipo, não, eu não tô mexendo no celular. E aí quando eu abri o olho, tipo, eu tava na meditação. Foi muito doido, assim. E eu fiquei meio assim, porque nos meus primeiros dias eu tava tendo reflexões muito rasas, eu tava meio embaralhada, muito confusa. Tipo, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Então assim, foi bem estranho, sabe? Aí, enfim, vendo aqui. Aí tá, aí no meu dia 1, o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, o banho quente, né, era das 6h30 às 7h30. Então assim que, no meu primeiro dia que acabou lá as primeiras sessões de meditação, eu fui tomar meu banho. E aqui o banho era no balde. Eu vou mostrar pra... vai ter um vídeo pra vocês. No balde e o mini baldinho pra vocês se regando. E aí que eu vim pro meu quarto, tô sozinha, tem meu banheiro, abri a torneira e pra encher meu balde, tipo, cadê a água quente? Era uma água, tipo assim, congelando. E como eu falei, eu estou, tipo, quase no topo da montanha. As outras montanhas estão com neve, tá muito, muito frio aqui. E aí que eu fiquei desesperada, tipo assim, meu Deus, não dá pra tomar banho assim. Só que não tinha o que fazer. Tipo, o que eu ia fazer? Ei, cadê a água quente? Eu não ia reclamar. E aí eu só sei que, tipo, só de colocar no pé eu já fiquei tipo, ai meu Deus. Quase comecei a chorar, assim, foi desesperador. Só tomava banho uma vez por dia, pelo amor de Deus, não tinha como tomar mais vezes. Já era desesperador e torturante a hora do banho. Aí tá, aí eu só sei que, enfim, dia 1 foi mais ou menos resumindo isso, em alucinações, banho muito frio, embaralhado, não tava entendendo nada que tava acontecendo, muito confuso e tal. Fui dormir, aí tá bom, aí no final do dia 1, eu fiquei muito aflita de tipo assim, nossa, será que eu não vou acordar pra amanhã também, né, será que, tipo, eu não vou ouvir o sino? E aí foi quando eu falei assim, eu preciso falar com a fofinha, tipo, não tem condição, eu vou ter que falar com ela, vou pedir pra ela bater na minha porta, porque não dá pra eu ficar perdendo os negócios, pra ela ficar me chamando toda hora, né? Então, e atrasada. E aí eu falei pra ela, falei, por favor, você pode bater o sino lá, tipo, bater na minha porta, tô muito preocupada de não acordar amanhã. Ela falou, não, beleza, sem problema nenhum. Aí eu já sei que chegou dia 2.
Aí acordei com ela batendo na minha porta, faltando 5 minutos. De novo, eu não ouvi o bendito do sino. E ele toca às 4 da manhã umas 2 vezes, tipo, uns 2 momentos. E ele toca faltando 10 minutos também. Então, quer dizer, eu não tava ouvindo nenhum dos 2 momentos. Aí eu fiquei bem preocupada com isso. Aí, graças a Deus, ela me acordou, tá? Me arrumei rapidinho, fui correndo pro Damarrol. Aí começou ali, sessão, alucinações, corpo doendo, fica se mexendo, não sei o quê. E aí você se perde, né? Porque você tem que ficar observando sua respiração, mas também, né, as emoções, os pensamentos ficam vindo e tal. Aí beleza, acabou o momento, aí fui pro café da manhã, e aí, hora de tomar o banho, né? Será que vai ter água quente? E aí que eu vi que tinha umas meninas, né, que elas estavam nos quartos compartilhados, elas iam pro banheiro, que era tipo o banheiro compartilhado de todo mundo. E aí eu pensei, puxa, acho que é ali, né, que tá rolando água quente. Aí eu peguei meu baldinho, aí subi tudo e tal. Vou mostrar pra vocês. E aí eu fui lá e, tipo, liguei. Não estava extremamente gelada como no primeiro dia, mas estava bem gelada. E eu falei assim, não é possível que eles chamam isso de a água quente deles, né? Mas também não ia reclamar. Aí eu entrei naquele banheiro, como vocês podem ver, este é o banheiro, bem caótico. E aí eu comecei lá a me regar e tipo, ai meu Deus, e tava mó frio, não sei o quê. Aí tá bom, tive meu momento de banho. Aí voltei e tal, dias de meditação, não sei o que. E... que mais? Ah, tá, beleza. Aí foi pro... Aí, bom, o dia 2, tipo, pelo que eu me lembro, foi isso. Foi com base em alucinações, reflexões rasas de novo, meio que tentando me entender. Aí chegou o dia 3, esse dia em especial, foi um dia complexo pra mim, porque era dia 12, que era aniversário do meu pai. E assim, eu sou uma pessoa muito de visualização, então eu gosto muito de ver imagens, também gosto muito de ouvir músicas, né, as músicas que me lembram ele, escrever pra ele. Eu não podia fazer nada disso, não podia ver uma foto, não podia ouvir uma música, não podia escrever. Nas meditações, né, não era sobre visualização, então foi um dia, tipo, também que eu fiquei bem mexida, tipo, chorei um pouco e tal, fiz as meditações, etc. Mas foi um dia complexo pra mim. Do dia 2 pro dia 3, o rolê do sono também. E como eu falei, né, do dia 0 pro dia 1, eu acordei com a moça falando que você tá atrasado 1 hora. Do dia 1 pro dia 2, eu acordei, ela me acordou, né, faltando 5 minutos, não tinha ouvido o sino. E eu fiquei com essa paranoia do sino. E aí eu vim dormir, e do dia 2 pro dia 3, e aí que eu acordei no meio da madrugada com a alucinação ali do meu sonho, de que tinha tocado o sino, que eu ouvi o sino. Eu acordei assim rapidamente, fui escovar os dentes, fiz xixi, coloquei minhas roupas e tal, e aí que eu fiquei tipo assim, meu Deus, será que tocou o sino mesmo? Eu não sei se tocou o sino. E aí eu ficava tipo, será que eu saio do meu quarto? Eu agora não sei. E aí começou a me bater uma consciência de tipo, acho que você alucinou, acho que não é verdade que tocou o sino. Volta a dormir. Aí beleza, deitei, tipo, já tava tudo pronta, né? Aí depois eu acordei de novo desesperada, tipo, eu acho que tocou o sino de novo, acho que eu tô atrasada. E será que vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí de novo a consciência, tipo, não, volta a dormir. Se você estiver atrasada, a moça vai te acordar. Acho que não tocou o sino, continua a dormir. Eu ficava, tipo, com essa paranoia do sino, né? De perder o horário de novo. Aí eu só sei que aí meu sono tava muito leve. E aí que eu acordei com o bendito do sino. Aí desde então, tipo, eu dormi super mal, assim, ao longo dos dias. O colchão é bem ruim, né? E, enfim, um colchão muito fininho. Mas, além, tipo, dessa preocupação do sino, e também minha cabeça ficava borbulhando quando eu vinha dormir. Então, tipo, não dormi bem aqui. E aí, depois do dia 3 até o último dia, eu venho acordando com esse bendito sino. Então, o rolê do sono... acabei também aqui, sei que vou falando várias coisas, né? Mas bom, dia 4. O que aconteceu no dia 4? O dia 4 simplesmente mudou a prática, começamos o Vipassana mesmo. Porque os 3 primeiros dias era, né, a prática de olhar aqui o triângulo e a sua respiração. A partir do dia 4 falou assim, bom, o guru, né, falou, agora é a hora de realmente começar de vez o Vipassana, que era você analisando as sensações do seu corpo. E aí, como eu mostrei aqui pra vocês, né, a agenda, se não me engano, a gente tem 8 sessões de meditação por dia, que ao todo dá mais de 10 horas e meia de meditação. E aí que dos horários das 8 às 9, das 2h30 às 3h30 e das 6 às 7, ou seja, 3 horas do seu dia, começou o Aditana, eu acho que essa é a palavra, que é que você não pode mudar a sua posição, você não pode abrir os olhos e só praticar meditação arduamente, com muito foco, que é observar suas sensações. E aí era parte por parte do corpo, então era, né, no caso, você analisava aqui, tipo, topo da cabeça, sei lá, tranquilo, seu rosto, meu rosto, você não podia falar meu, entendeu? Então, tipo assim,
rosto, aí você falava internamente, né? Rosto, sei lá, tô sentindo um calor. Aí pescoço, e assim você ia e você vai sentindo. Então uma meditação que, tipo assim, você não pode se mexer, você não pode abrir o olho e você fica observando a sensação do seu corpo. Então não é um negócio que nem, tipo, da meditação que você foca numa palavra, você vai se relaxando e tal, você se distrai. Não, você vai sentindo arder o seu corpo, porque dói muito, dói muito. Imagina você passar mais de 10 horas do seu dia sentado, com seus joelhos dobrados, e ali a sua coluna ereta, e aqui começa a arder, começa a pegar fogo. Eu só sei, gente, que no dia 4, quando começou essa prática, aí ele falou assim, agora, né, vai começar por 1 hora, não abrir o seu olho, não se mexe, tinha um reloginho atrás, não se mexe, não sei o que. E aí eu falei assim, beleza, bora fazer, né, tamo aqui. Só sei que meu corpo começou a arder, parecia que tava queimando. Eu não tava aguentando de dor, eu não me aguentava. E passava tempo, e cadê que esse sino não tocava pra acabar, que não acabava. E aí que uma hora eu tava de olho fechado, né, comecei a chorar. E sabe, lembra da Jade Picon no BBB quando ela chorou, que tipo assim, ela era intacta e com as lágrimas? Então, era ela intacta e as lágrimas vindo. E eu de olho fechado, eu falei assim, eu não aguento, tipo assim, eu não tenho ideia de quanto tempo falta, eu vou ter que abrir meu olho, tipo, eu não dá pra ficar nessa posição, era meu corpo ardendo, parecia que tava queimando. Aí eu só sei que eu abri o olho, olhei de canto e vi que faltava só 5 minutos. Aí eu comecei a chorar mais ainda, não sei se era porque ainda faltava 5 minutos ou porque só faltava 5 minutos. Eu sei que continuei lá intacta, com o meu corpo pegando fogo, eu chorando. E aí foi, enfim, foi um caos. Aí desde então a gente tá praticando isso, né? Tem vezes que é tipo um inferno, parece uma tortura, beira um insuportável. Tem vezes que tipo flui, beleza, e você sente o flow do seu corpo, dessa energia toda do seu corpo sentindo a mesma coisa, é que você passa do da dor, enfim, é uma loucura. E aí que toda vez que acabava as sessões de meditação, o guru dava, o professor, ele dava uns 5 minutinhos pra, tipo, vai beber água, faz seu xixi e volta. E aí que, quando acabou aí, essa que eu até chorei, tava super, meu Deus do céu, não tô me aguentando aqui, eu fui no banheiro, aí tipo, tinha um banheiro lá coletivo que era perto do banho, e aí que simplesmente tinha uma barata gigante querendo entrar ali na área dos banheiros. E aí, tipo, eu era... O meu almofadinho, o C6, era quase perto da porta, então eu era sempre uma das últimas a sair. Não, eu era sempre uma das primeiras a sair quando acabava as meditações. Então eu era ali a primeira quase entrando e tinham várias meninas vindo junto, tipo, vindo atrás. Eu olhei aquela barata. E tipo assim, gente, eu odeio barata. Eu odeio com todas as minhas forças. Em 2018, 2 baratas moraram no meu banheiro. E eu tenho, assim, trauma. Eu tinha trauma de entrar no meu banheiro, assim. Eu odeio barata. E aí eu só sei que eu olhei, assim... Olha a minha evolução. Eu olhei aquela barata. E aí eu só, tipo, respirei fundo. Não reagi, tipo assim, geralmente eu aperto as pessoas, eu grito. Eu falo, mata, não sei o que, eu pego, mato com tudo. Simplesmente olhei ela... Dei meia volta e comecei a ir pro banheiro lá de baixo. Pronto, não fiz nada com aquela baratinha. Aí o pessoal continuou, tipo, o pessoal aqui não liga muito pra inseto, mas assim, eu não gosto de inseto. Mas não é que eu desejo que os insetos morram, mas eu desejo que eles sejam muito felizes, longe de mim. Desejo que eles visitem os lugares mais lindos do mundo. Desejo que eles vão pra Paris, que eles vejam Taj Mahal, a Torre Eiffel, que eles vejam todas as maravilhas. Mas não venham perto de mim, não venham no meu quarto, não venham no meu banheiro, por favor. Bom, galera, o vídeo ficou muito grande, então eu vou ter que fazer parte 1, parte 2. Então, se você ficou até o fim da parte 1, comente hashtag #LeQueLoucura. Quero saber mais. Comente isso se você ficou até o fim desse vídeo. E eu espero você para a parte 2, porque tem muita coisa ainda pra contar. Grande beijo, curte, comente, compartilhe, coloque o sininho e até já!